Porque quando eu fizer 90 anos de idade, eu vou inaugurar na cidade uma exposição de fotos antigas. Bora, vai. O poder de tornar a lente um instrumento de captação da evolução de uma cidade. Sua silhueta, suas obras e mais do que isso, a evolução do período de um povo. Assim era o olhar de Haroldo Pazinato sobre a cidade de Valinhos. Em mais de 50 anos de fotografia, conseguiu registrar com maestria o crescimento da cidade e sua história. Tudo isso começou com um inocente presente que ganhou aos seus 17 anos. Será que seu tio sabia que ao presenteá-lo com uma câmera ele se tornaria um dos maiores fotógrafos de Valinhos? Será que chegou a imaginar que através das imagens captadas por aquele então garoto, seria possível conhecer 6 décadas da história da cidade sem dizer nenhuma palavra? Pois foi justamente o que aconteceu. A paixão de Haroldo pela fotografia se tornou ofício e nos deixou um acervo inestimável, não só de imagens, mas de lembranças para uns e história para outros. Haroldo casou-se em 1950 com Jandira Cedran, com quem constituiu seu bem mais precioso, sua família. Juntos, tiveram 3 filhos. E quem melhor para nos falar do Haroldo marido e pai do que a própria dona Janda e seus filhos? Eu casei em 1950 e agora, em setembro, faria 63 anos que eu tinha casado, né? Ele era um bom pai, nossa, ele era muito. Ele era amigo dos filhos, também ele era mais amigo do que pai, sabe? Ele conversava muito com eles, né? Qualquer tipo de assunto que tivesse em casa. À noite, quando a criança não queria dormir, ele fazia chá. Ele me ajudou bastante na parte dos filhos quando eles eram pequenos. Ele vivia o profissionalismo dele. Ele não importava a hora de vir para casa, ele esperava encerrar uma festa, terminar uma festa de casamento, porque sempre tinha os retardatários que queriam mais foto, né? Então ele ficava esperando, não tinha hora para chegar em casa, ele podia chegar 1, 2 horas da madrugada, não tinha importância. Ele estava fazendo o serviço dele. Eu me lembro muito bem desse porão, que num determinado momento da vida profissional do meu pai acabou virando o seu local de trabalho. Aqui era onde ele passava a maior parte do seu tempo durante o dia, montou o seu laboratório, onde ele revelava, né, todos os negativos, fazia as suas ampliações e daqui saía o produto final aí que a gente acaba conhecendo, que são as fotos, né, na época branco e preto, que era o que ele gostava de fazer. Eu sou aquele ali, naquela foto, do jornalzinho na mão, né, com o cavalo atravessando ali, a rua 12 de outubro, né, e ali em cima a gente vê a fábrica do macarrão Vesúvio, aqui o que nós chamávamos de Vila Moleta, né, com várias casas, toda italianada aí que a gente passava todo dia quando vinha da escola, todo mundo na janela esperando para cumprimentar os vizinhos e os amigos. Enfim, a gente fica muito feliz, né, como filho do Paçoca, filho do Haroldo, de que tudo isso possa ter sido feito de uma forma tão profissional, tão abrangente e que a gente possa perpetuar toda essa memória de imagens para que muitos que ainda virão possam conhecer um pouquinho da história da cidade. E a segunda paixão, que é a música. Aquele, ainda a gente guarda aqui os discos de 78 rotações que ele trazia muitas vezes de São Paulo e de Campinas. Inclusive, curiosidade, ele chegou a gravar um desses discos com música italiana, é claro, né? E também tem uma história curiosa. Quando eu tinha lá meus 11 anos, numa das ocasiões aqui, meio desavisado sobre o problema da luz com a fotografia, na curiosidade eu levantei a tampa da caixa de papel fotográfico, sendo que a luz estava acesa aqui. Vocês imaginem a alegria que ele ficou quando eu
acabei estragando, velando, que era o termo, né? Velando a caixa toda de papel que ele perdeu, que na época não era barato. Toda vez que ele saía, ele falava assim, fica me esperando, viu? Que eu venho cedo. Eu falava, amanhã cedo? Amanhã cedo você vem. Era uma satisfação para ele a fotografia, né? Fotografia, a família e a música. Como disse Dona Janda, Haroldo tinha 3 paixões: a família, a fotografia e a música. E o coral, ele adorava o coral. Ele gostava de cantar, sabe? Aonde tivesse um piano, um violão, ele estava. Nossa, ele adorava muito aquilo. Ele cantou no casamento dos meus 3 filhos. Só que do Paulo, ele não conseguiu cantar a Ave Maria inteira, ele começou a chorar. Né? Porque eu tenho muita saudade das músicas que ele cantava, porque ele entrava em casa cantando. Se eu estivesse no fogão, ele entrava já cantando. Estava sempre alegre, era uma pessoa que transmitia alegria para os outros. Além de tudo, o Haroldo era um excelente cantor, um tenor lírico, né? E nós fizemos muitas rodadas musicais. Eu também gosto muito de música, aliás, é um traço comum da família, mas o Haroldo foi o superlativo disso tudo, né? Com uma voz invejável, e eu não me lembro disso, mas é um fato que a minha cunhada, esposa dele, nos conta até hoje. Eles saíam da missa, manhã de domingo, e se reuniam no antigo cinema que existia em Valinhos. Se reuniam depois da missa. Imagine hoje, se pensar num negócio desse. E lá havia um programa de calor. E num determinado programa de calor, o Haroldo, cantando, ofereceu uma música para ela que viria a ser a futura namorada, noiva e esposa. O Haroldo tinha uma voz para um tenor de carreira. Isso é coisa que acontece raramente. É uma dádiva de Deus isso. A força da voz do Haroldo, o timbre da voz dele, a delicadeza da voz, podia ter feito dele um grande artista. A sua disponibilidade e bom humor foi o que sempre chamou a atenção de todos. Não tinha inimigos. Ele tinha amigos, bastante, nossa. Ele não podia ficar aí na frente no portão, porque os carros passavam e buzinava e ele ficava... Eu falei, olha, eu vou pôr alguma coisa que segura seu braço para cima, só fazendo assim, só assim. Quando ele saía, ele passava na Rua Antônio Carlos inteira, aquelas lojas que tem, ele entrava em todas. E eu apelidei ele de Curva de Rio. Eu falava, meu Deus, você não chega nunca em casa, parece Curva de Rio. Ele falava, eu fiquei conversando com o Rubens da papelaria, fiquei conversando com o Darcy da farmácia, fiquei conversando lá no Amélio Burim, Coleca, não sei quem, ele conversava com todo mundo. Falar do Haroldo e falar da alegria, né? Porque eu trabalhei nessa prefeitura, onde ele prestou um serviço durante muito tempo. A entrada dele na sala era cantando Sole Mio, né? E como disse várias pessoas nessa noite aqui, para o Haroldo não tinha tempo, não tinha hora, ele estava sempre disponível a qualquer momento. Então era uma pessoa muito gostosa de você conviver, porque ele era aberto, humilde, ele era companheiro e ele era o paizão, né? Que ensinava a gente em todos os momentos. O Haroldo sempre estava à disposição do serviço, com alegria, com dinamismo, com brincadeira. O Haroldo, que todo mundo sabe, cantava, tinha uma voz extraordinária. Então, esse é o Haroldo que eu tive o grande prazer de conviver por longos 25 anos. Eu vivi também com o Haroldo. Eu estava na época, eu estava começando, o Haroldo tinha aquela grande experiência. Eu perdi meu pai cedo, tinha 12 anos, então meio que eu substituí o Haroldo e encontrava com ele, era meu paizão, né? A gente trocava muita ideia, pegava um pouco
das experiências que ele já tinha. Até no meu casamento o Haroldo esteve também. E só tenho boas lembranças, e aqui a mostra disso aqui maravilhoso, a história de Valinhos, está tudo aqui representado. O Haroldo era o homem que nas festas italianas e outras festas cantava, ele era um grande cantor, gostava de cantar músicas italianas que alegravam todas as pessoas que estavam na festa. Sempre foi cantor, além de fotógrafo, ele foi cantor. Então o que eu posso dizer dele é que era um amigo, um homem muito bom, um homem que fez Valinhos, como eu disse antes. Tudo que ele fez para Valinhos hoje é uma grande coisa, porque ele acompanhou o crescimento da grande cidade, da nossa cidade de Valinhos. E por falar em homenagens, uma das mais importantes é o projeto 60 anos de imagens de Haroldo Pazinato, que reúne um livro com sua obra e depoimentos de seus conhecidos e familiares, uma maquete da cidade do começo da década de 40 e uma exposição com 100 fotos. Fotos essas que foram preservadas em um acervo organizado pelo seu neto, Marcel Pazinato. Esse arquivo, ele contém fotos desde a década de 40 até final da década de 90. E isso foi um trabalho que eu vim desenvolvendo e digitalizando esse material ao longo do tempo. Então, assim que eu digitalizo o negativo ou a foto, eu armazeno neste arquivo. Então eu procurei dividir por temas para facilitar até para que eu possa trabalhar posteriormente. Então nessa primeira gaveta eu tenho as fotos já em papel e na segunda gaveta eu armazeno os negativos, as películas. Então essa é a forma que eu encontrei de poder cuidar e preservar o acervo do meu avô. Então, aos poucos, em casa mesmo, eu fui digitalizando esses negativos e fui dando vida a essa obra que ele deixou. E que foi possível realizar esse projeto, que é os 60 anos de imagens de Haroldo Pazinato. Em cima do arquivo vocês podem observar algumas máquinas, lentes e equipamentos que pertenceu ao meu avô. Nos registros, podemos observar, por exemplo, a construção da Matriz de São Sebastião, a construção do viaduto, as primeiras festas do Figo, os carnavais, dezenas de outros registros históricos. Além dos personagens e figuras importantes conhecidas em toda a cidade. Na abertura solene da exposição, podemos ver os olhares encantados dos presentes ao revisitar o passado através das fotos e a emoção de muitos ao relembrar o amigo querido. Ao falar do projeto de seu avô, Marcel se emocionou e foi aplaudido por todos pela iniciativa e pelo resultado do trabalho. Ele tinha um sonho de fazer um livro fotográfico. E sabe-se também que, quando ele estivesse próximo dos 90 anos, ele queria fazer uma grande exposição. Então, acho que, no fundo, eu sofri uma certa intuição. Por toda a sua importância, a exposição conseguiu reunir pessoas importantes da cidade. Todos reunidos para prestigiar o trabalho do grande fotógrafo. O Haroldo tem um papel importante na história de Valinhos. Ele documentou praticamente, nesses últimos 60 anos, todo o desenvolvimento da nossa cidade. Através das suas fotos, ele participou praticamente de todos os governos. A evolução da nossa cidade passou pelas mãos, passou pelo clique da máquina de Haroldo Pazinato. Então, se hoje nós temos em nossa memória esse desenvolvimento, nós devemos muito a Haroldo Pazinato. E a exposição é algo maravilhoso, porque o povo de Valinhos vai ter oportunidade de ver o trabalho do Haroldo e ver o desenvolvimento da cidade também. Eu que tive a oportunidade de conviver um pouco com o Haroldo,
através das atividades profissionais que nós executávamos, eu ainda jovem, pude aprender muito com ele. E o Haroldo hoje, depois dessa exposição, antes já era considerado, mas depois dessa exposição, para mim, se torna um ícone da nossa história. Uma memória na qual não vai apagar os registros do desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade de Valinhos. Resumiria o Haroldo como o mágico das câmeras. A primeira ideia do Marcelo era fazer um livro. E aí eu acabei sendo convidado para participar do projeto e aí trouxe algumas ideias, algumas propostas. Uma delas de fazer uma exposição. Fazer uma exposição e um livro. E foi uma honra conhecer o trabalho do Haroldo. Eu conheci o Haroldo muito pouco em vida e eu conhecia pouco do trabalho dele. Eu entrei em contato com boa parte da obra dele e era fantástica. Assim. Eu conhecia a história da cidade onde eu moro através do trabalho dele. O Haroldo foi uma pessoa ímpar na história da cidade de Valinhos e através das fotos dele, cerca de 50 mil negativos que ele deixou no Centro de Memória da Unicamp, pela doação do neto, Marcel Pazinato, esse projeto, os 60 anos de Haroldo Pazinato, está podendo ser viabilizado. A doação do acervo Haroldo Pazinato para a Unicamp foi super importante porque preencheu uma lacuna no nosso conjunto documental. Nosso acervo é exclusivamente sobre Campinas e região e realmente sobre a região de Valinhos nós tínhamos poucas coisas. Então praticamente dobrou nosso acervo e o que é muito importante é que essa documentação é capaz de dialogar com os outros conjuntos que nós temos. Primeiro é um prazer para Ayrton poder participar dessa iniciativa, esse grande fotógrafo que retratou a cidade nesses últimos 60 anos, a evolução da cidade, economicamente. O que a Regesa vem fazendo pela cultura da cidade, eu acho que é uma prova do compromisso que ela tem com a cidadania. A história do Haroldo Pazinato, ela meio que se cruza com a história da Regesa. A MWV Regesa está em Valinhos há 70 anos. E a história de Haroldo, de profissão, é de 60 anos. Então não tem como não falar da história da Regesa sem falar da história do Haroldo. Eu acabo não preservando só a memória fotográfica do meu avô, mas sim, consequentemente, Valinhos ganha. Que é a história de Valinhos que ele fotografou, em maior parte. Realizar um trabalho que perdurou por mais de 5 décadas é sinônimo de amor. Amor pela arte, pela fotografia, pela música, pela história, pelos amigos e pela família. Haroldo Pazinato não apenas capturou imagens com suas lentes e seu olhar. Haroldo captou história. Haroldo fez história e ela, a história, ecoará para ser sentida, para ser ouvida e, principalmente, para ser vista. Cantamos a Mica do Natal ontem, na matriz de São Sebastião, foi uma maravilha. O que mais me entusiasmou foi minhas 2 netinhas entrando na igreja com vela acesa.